E aí, vamos continuar falando sobre as civilizações antigas. Nós já falamos sobre a Mesopotâmia e agora a gente vai falar sobre o Egito, tá? Vamos lá. Quando a gente fala Egito, né? Todo mundo só pensa em quê? Em pirâmide. Acha que o Egito é só pirâmide. E não é só isso, gente. O Egito, na verdade, tinham técnicas, enfim, é um lugar muito mais importante, com coisas para a época, né, que eu vou explicar para vocês, eram muito mais importantes do que a gente está imaginando, que a gente só imagina a pirâmide, não é só isso. Vamos lá. A gente tem aí o Egito se formando em 3200 a.C. até mais ou menos 32, tá? Ano 32 a.C. Nessa época aí, 32 a.C., mais ou menos, os romanos estavam dominando o Egito. O Egito fica na região ali da África, tá? E a grande preciosidade, né, do Egito é o rio Nilo. O rio Nilo, inclusive, vai ser chamado a dádiva do Nilo. Ou seja, olha só, você tem o rio Nilo no entorno do céu. Diferente da Mesopotâmia, que eu falei que as enchentes eram irregulares, no Egito você tem as cheias com meses pré-determinados. E ali ao lado, né, das margens do rio se formava uma terra muito propícia para a plantação, era uma terra com muitos nutrientes, e que eles retiravam essa terra com esse humus e eles utilizavam nas plantações. Os egípcios utilizavam nas plantações deles. Por isso que o Egito, eles se formam, assim como a Mesopotâmia, eles também se formam no entorno do rio, porque o rio era extremamente importante para a sobrevivência deles. Além da água, logicamente, e do humus que se formava durante essas cheias regulares, ainda tinha o peixe, né, que eles pescavam, enfim, toda a sobrevivência do Egito quanto da Mesopotâmia, só foram possíveis por causa dos rios. Na Mesopotâmia, os rios Tigres e Eufrates, e no Egito, o rio Nilo, tá? E aí nessa época no Egito, você tinha duas civilizações: o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Gente, era tudo Egito, era só uma questão de relevo, tá? Essa do sul, essa parte que ficava no sul, o Alto Egito, ficava numa região montanhosa. E a outra região do Baixo Egito, que ficava ao norte, era a região mais abaixo, mais nivelada com o rio. Mas as duas eram importantes, as duas eram Egitos. Cada Egito desse tinha um faraó diferente, tá? Só que aí, por volta de 3200, mais ou menos, antes de Cristo, um faraó chamado Menés I, ele unifica isso. E tinha também umas coisas assim de cada coisa que eles usavam na cabeça, né? Significava uma coisa diferente. Enfim, quando esse Menés unifica os dois Egitos, o Alto Egito e o Baixo Egito, isso acaba, porque vão se tornar uma sociedade só, tá? E aí, gente, o Egito vai se tornar um império unificado, ou seja, só com um representante, com um faraó. A gente tem que lembrar que a história, em nenhum momento da história, ela pode ser estática, ela é estática, não é. A história, qualquer fase, de qualquer matéria, de qualquer tema dentro da história, ela não é estática, ela sempre se transforma ela sempre passa por processos de transformação. No Egito, não vai ser diferente. Como é que pode? O Egito é milenar, ele não poderia ter ficado lá atrás nos 3200 na sua formação. Ou seja, várias transformações aconteceram no Egito ao longo dos tempos, que foram modificando a sua sociedade, foram modificando a sua economia, enfim, várias coisas. O modo de vida era uma produção totalmente asiática. Quando a gente fala
que é um modo de produção asiático, você tem o líder, que ele tinha nas suas mãos todo o poder da vida, da população, tudo era na mão dele. E aí você tem o faraó, a figura central dentro do Egito, tá? Diferentemente de outras sociedades que você tem aí com mais de uma pessoa no poder, no Egito não era assim, você só vai ter o faraó. E olha só, tudo na mão do faraó, todas as coisas eram também resolvidas pelo faraó. O faraó, ele tem até a parte militar, a parte religiosa, a parte administrativa, a parte financeira, tudo era resolvido pelo faraó. Era como se o faraó fosse um representante de Deus na terra. E na verdade ele era, tá? Eles tinham que o faraó fosse um representante de um Deus chamado Deus Ra, que seria lá o enviado, sei lá, do Deus aqui na terra. Ou seja, que esse Deus Ra fosse na verdade o criador do mundo. E seria na figura do faraó que ele seria essa pessoa, tá? Esse representante na terra. Enfim. E aí também você vai ter os egípcios politeístas, acreditam na vida após a morte, eles acham que a mumificação das pessoas, né, dos faraós, é que quando tivesse que voltar o espírito ao corpo, o corpo estaria já resguardado, ou seja, eles tiravam algumas partes, colocavam embaladas lá num líquido, e o restante eles enrolavam naquela tala, né, naquela atadura, para que quando fosse pesado por Osíris, no tribunal de Osíris, o coração, e o faraó fosse lá liberto de algumas coisas que ele tivesse cometido, o seu coração fosse puro, enfim, aquele espírito voltaria. É a crença de cada um, né, gente? A gente não tá aqui para criticar ninguém, nem para se meter nisso, mas é para vocês verem como é que a cultura, mesmo de antigas civilizações, elas, mesmo próximas uma das outras, elas diferem. Porque a Mesopotâmia não acreditava em vida após a morte. Você vai ter o Egito acreditando. E as duas sociedades são politeístas, ou seja, as duas acreditam em